Vamos abrir a palavra de Deus? Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, amém? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta onde? Na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, grife aí, que no devido tempo, coloque aí, Kairos, com K, tá? Dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação de quem? Dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que o Senhor está aqui para nos dar graça e unção e glória, para que possamos entender e sejamos consertados pelo Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Muito bem, pode sentar. Pergunta assim para o seu irmão: qual é o caminho que você está andando? É o caminho dos olhos? Os olhos são o quê? Janelas da onde? Da alma. Será que o caminho que você anda é o caminho dos olhos? Lá em Provérbios capítulo 21, versículo de número 2. Provérbios 21, 2. Diz assim, ó: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o que, pessoal? Os corações. Amém? Então, para o homem, todo o caminho aos seus próprios olhos é reto, ou seja, aquela coisa do eu acho que eu estou bem, eu acho que está tudo bem, eu acho que eu não tenho nada de errado na vida. Então todo o caminho para o homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor, ele faz uma coisa, ele sonda o que? Coração. Ele sonda o coração. Qual o propósito de Deus sondar o coração? Jeremias 17 fala: dá a cada um conforme a sua obra. Amém? Ele sonda para nos abençoar, ou não, para dar ou não, para dar ou para tirar. Vamos desvalorizar Satanás bem muito hoje? Vamos pisar na cabeça da serpente? Diga assim: é Deus que dá e é Deus que tira. Porque tem crente que diz que é Deus que dá e o diabo que tira, né? Não, o diabo não tira, Deus dá e Deus tira. Davi disse que Deus tem poder para exaltar, dar força a tudo e também para derrubar tudo, né? Então, Davi é um homem inteligente. Quem concorda comigo? Vamos ver se você também é muito inteligente. Você tomaria para si como verdade absoluta o livro de um homem, presta atenção, Reginaldo, um livro de um homem homicida, adúltero, mentiroso, profano, e você pegaria esse livro e diria para você mesmo: vou seguir de acordo com o pensamento desse homem? Você faria isso? Alguém faria? Não? Pois o livro de Salmos, a maior parte dele foi escrito por um homem assim, que fez tudo isso. E nós lemos os Salmos e tomamos para nós. Acabamos de ler um. É interessante como a gente é traído, né? Pelos nossos pensamentos. O próprio Davi diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta na roda, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos, né? Antes tem o seu prazer, prazer na lei do
mas ele teve prazer no pecado. Ele teve prazer no pecado e ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Você vai ver Davi confessando isso, Salmo 32. Salmo 32. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é o quê? Coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. O que é dolo? Escreva do lado. Ato pecaminoso e frio. Ou seja, um crime com culpa é aquele que você diz assim, fez, mas não pensou no que estava fazendo. Um crime com dolo é aquele que você pratica sabendo o que está fazendo, calculando tudo. Entendeu? E quando você já maquina tudo antes, já faz tudo organizadinho, assim, tudo, sabe? É um dolo pré. É pré-doloso, porque você calculou, você organizou tudo. Imagina, pensa comigo. Davi, ele diz assim, versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Qual era a mão que pesava? Era do diabo ou de Deus? De Deus. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. A palavra-chave aí é confessei. Está vendo? Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quem entendeu isso? Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Em qual tempo? Bote no Kairós, em tempo de Deus. Qual é o Kairós do homem? Qual é o tempo de Deus para o homem? Qual é? Qual é o tempo de Deus para você sair do pecado? Para você se consertar? Quando é? Semana que vem? Quando é, pessoal? No dia que der certo? Se Deus quiser? É hoje. É agora. É nesse segundo. Então, Davi está dizendo assim, ó. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Amém? O efeito desse perdão é que ele não vai mais ser atingido pelo transbordar de águas. Quem é que dá e quem é que tira? Deus. Quem é que põe a mão para pesar sobre o homem? Deus. Quem que tira a mão? Deus. Ele diz, de dia e noite sobre mim pesava a tua mão. O homem que em tempo, no Kairós, Kairós é um entendimento espiritual. Você acha Deus, você suplica a Deus, você entra em entendimento, em concerto com Deus no tempo certo. Esse homem é feliz. Amém? Esse homem é feliz. Agora aquela pessoa que passa 1 ano, 2, 10 anos, 20 anos dentro de uma igreja, enrolando, se enganando, mentindo para si mesmo, tendo uma vida devassa lá fora, agindo com inconstância, incoerência e displicência de tudo. Aquela pessoa que, sabe, acha que aos seus próprios olhos o seu caminho é reto, mas não toma uma atitude de consertar-se, essa pessoa está indo de mal a pior. Então Davi, ele diz aí, ó, capítulo 51 do Salmo, versículo 3. Alguém que diga assim, pastor, mas é que eu não sabia, eu não tinha tomado conhecimento. Vamos lá, vamos ler do versículo em diante. Diga comigo, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias.
apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu o quê? Pecado. Davi está se consertando diante de Deus. Pois eu conheço as minhas transgressões. Quem conhece? Quem conhece? As minhas transgressões eu conheço, você conhece as suas. Quando eu transgrido, eu sei que transgrido, concorda, amado? Você não sabe de mim, eu não sei de você, mas Deus sabe de nós, e eu sei de mim mesmo. O que importa não é que o pastor saiba, filho. Vamos quebrar essa hipocrisia evangélica, vamos? Não importa o que o pastor sabe, o que importa é que você e Deus sabem. Ah, aquela história, papai na igreja é um santo, mas em casa é o demônio. Não adianta, né? O filho até pede para o pai morar na igreja, porque lá o pai é pai, é marido, né? Irmãos, vamos quebrar esse farisaísmo, vamos entender o que Davi está dizendo. Ele começou o Salmo 1, dizendo que não deve se sentar na roda do escarnecedor, que não deve isso, não deve aquilo, que é bendito aquele que sabe estar na presença do Senhor, é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, cujo o fruto dá na estação própria, tudo que fizer prosperará. Ele sabia, mas fez besteira, fez bobagem. E no Salmo 32 ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, confessei-te a minha maldade e não encobri. Pior coisa é você ter conhecimento de si mesmo e tentar encobrir os seus erros. Quantas pessoas você conhece que se utiliza de uma posição, de um cargo dentro de uma igreja para encobrir os seus próprios erros? Não é? Quantos pais, os filhos olham e dizem assim: eu não te respeito porque você aparentemente é um homem sério, mas você trai minha mãe, você mente, você rouba. Eu já vi você no trabalho roubando alguém, mentindo para alguém. Quantas vezes você, mãe, vai atender o telefone e alguém diz assim, para cobrar seu marido, e você está do lado do seu filho e você diz: olha, que ele não está, o marido estando e o seu filho vendo. E você quer educar esse menino para ir para o céu desse jeito? Então veja, Davi diz assim, ó: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O Espírito Santo é tão misericordioso, é tão amoroso, é tão carinhoso com a gente, que está sempre estampando à nossa vista os nossos pecados. Está sempre gravado na nossa consciência os nossos erros. Ele está sempre, sabe, nos incomodando com gemidos inexprimíveis, clamando dentro de nós e mostrando, sabe, dando uma revelação profunda do que nós somos. Pequei, diga, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, Senhor, o que vier eu acato, porque eu sei que eu errei. Não posso reclamar. Tem crente dentro da igreja dizendo assim: por que o outro é abençoado e eu não sou? Porque você está no caminho de maldição, filho. Você está fazendo tudo errado e ainda por cima se disfarçando de ovelha sendo lobo. Você não quer se converter, nem mostra o caminho da salvação para ninguém. Você vive errando. Uma pessoa perguntou assim para mim: pastor, o que o senhor acha dessa roupa que eu estou vestido? Está boa? Para uma pessoa de Deus? Eu disse: eu não sei, você que tem que saber. É a sua consciência. Quem entendeu isso? Eu não vou dizer para você o que você deve fazer, não. O Espírito Santo já diz. Quem tem comunhão com Deus sabe. Deus se revela, Ele bota na nossa frente. Amém? Ele diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo. Qual é o prazer de Deus? Que haja verdade aonde? No íntimo nosso. Não é só na boca. Não é só eu falar a verdade, é eu viver a verdade, é eu sentir a verdade,
eu concordar com a verdade, eu assimilar, eu conceber a verdade no meu coração. Às vezes a gente quer se enganar com muita coisa, e Deus diz assim: olha, Deus tem prazer em que no íntimo você guarde a verdade. E ele diz assim: e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quem entendeu isso? Então isso é algo dito por um homem que disse assim: olha, eu sei que o caminho do ímpio, versículo 4 do capítulo 1 de Salmos, eu sei que o caminho do ímpio não é legal. Eu sei que o caminho do ímpio é como a palha que o vento dispersa. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação de quem? Do justo. Deixa eu te dar uma revelação divina. Quando você está aqui, ouvindo essa doutrina, ouvindo essa palavra, ouvindo essa palavra que muita gente não suportou de Cristo, quando Jesus bateu forte, alguns disseram o que para ele? É muito dura essa palavra, quem pode suportá-la? Quando o pecador entra na congregação do justo, quando o pecador que não quer se converter, que não quer se ajeitar, que não quer a verdade no íntimo, ele entra, ele bate e volta, ele não permanece. Qual foi a essência de Davi aqui? Por que lá em Isaías fala das muitas misericórdias de Deus sobre a vida desse homem? É que ele se arrependeu em tempo de encontrar o Senhor. Amém? O que ele fez era inconcebível, era inaceitável, era caso de morte, como o que você e eu já fizemos. Mas aprove a Deus nos dar o caminho da retidão, o caminho do perdão, o caminho da misericórdia. E a primeira coisa que nós temos que aprender é a palavra, diga, confessar. Diga para o seu irmão, quando a gente confessa, algumas coisas acontecem. A exemplo disso, muitas bênçãos. Vamos dar um exemplo. Diga assim, levanta a mão. Abraão confessou, lá no Gênesis 18, 27, ele disse, diga comigo, eu sou pó e cinza. E nesse momento ele foi atendido por Deus. Que coisa linda, né? Quando ele confessou, eu sou pó e cinza, Deus o atendeu. É que o homem cheio de soberba, Deus não atende. Mas quando ele vai lá e diz, Senhor, eu sou pó e cinza, Deus ouve. Não é interessante isso? Confissão é algo tremendo. Eu vejo na história de Jó, bem no capítulo 1 e lá no capítulo 42, uma balança divina. Divina. Veja comigo, pensa, não precisa abrir não, só pensa comigo. No capítulo 1 de Jó, ele era rico, o homem mais rico da sua região, do seu país. Ele tinha 10 filhos, eram 7 homens e 3 mulheres, não é isso? Era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Tudo bacana na vida dele, tinha um monte de servo, casa boa e tal, e etc e tal. Muito bem. Satanás veio até Deus e disse, olha, tira tudo que ele tem, eu quero ver se ele fica contigo. Deus permitiu menos a vida, mas o resto, tudo que Jó tinha, ele perdeu, inclusive os filhos. Você perder um filho já é uma desgraça. Você perder 10 filhos no dia só, imagina a dor, o tamanho da ferida, o tamanho da angústia. A Bíblia diz que no capítulo 1, Jó, ao perder tudo que perdeu, riqueza, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu tudo. E nisso eu digo que o que ele perdeu de mais doído foram os filhos. A Bíblia diz que ele não atribuiu falta alguma a Deus, ele só disse uma frase muito especial: o Senhor me deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele não disse, como muito crente diz, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Não, ele disse, foi o Senhor que me deu, e só o Senhor que pode tirar de mim. Irmãos, meu pai foi Deus que me deu e foi Deus que tirou. Só Ele podia tirar. É isso que a gente tem que entender. Tudo
na nossa vida cristã, nós que vivemos buscando um conserto e a perfeição em Deus, nós não somos atingidos pelo inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não fica nessa crendice que hoje tem muita gente ensinando o crente a ter medo de demônio, a ter medo de mandiga, a ter medo de macumba, a fazer mandiga dentro de casa. Para com isso. Deixa dessa idolatria disfarçada, desse engano, desse engoldo. Você não tem que se envolver com misticismo religioso e proselitista dessas religiões afro que tem por aí não, filho. Dentro das igrejas hoje está se recepcionando muitas heresias, uma visão proselitista e essa coisa da crendice aqui no Ceará então é muito forte, né? Aqui o cearense ainda diz assim, ó, eu sou cearense, eu posso falar isso não pode tomar banho depois que comer, chupar manga, não pode tomar banho. Não tem esse negócio aqui? Não tem? Não é? Hein? Não pode tomar banho depois que você toma café, não tem essas coisas, né? Se comer carne de porco não pode tomar banho. É um negócio cheio de coisa, né? Aqui. Se comer ata faz mal porque é reimoso. Não coma ata, dê para mim. Pode dar todas para mim que eu como. Viu, Cris? Coma não, viu, Alexandre? Coma não, viu? É reimoso. Alexandre, coitado, esse rapaz, esse é um abençoado de Deus. Ele sem atas no chão assim, ele vai tentar comer uma, a mulher dele come as 99. Aí ele diz, minha filha, me dê só uma, só aquela perdida. Aí ela vai dar com misericórdia, né assim? Irmãos, Jó no capítulo 1 passa por esse perrengue grande. Mas se você abrir no 42, ele faz uma confissão tremenda. No versículo 6 diz assim: ele podia dizer, eu abomino Deus, eu odeio a casa de Deus, eu odeio o pastor, eu odeio o missionário, eu odeio tudo que é Bíblia, eu odeio. Ele não diz isso não. Depois de tudo que ele sofre, inclusive doenças, ele diz assim, ó. Veja aí. Versículos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que coisa linda, né? Hein? Que coisa linda, né? Ele tinha todos os motivos para odiar o Senhor, não tinha? Mas ele não odiou não, ele só disse, eu abomino a mim mesmo, no pó e na cinza, eu me arrependo e eu me abomino, porque eu descobri que o Senhor é santo, é poderoso, é maravilhoso, que o Senhor é tudo de bom, e que o pecado está em mim, o erro está em mim, não está no Senhor. E aí, ó irmão, Deus dá a ele, versículo 10, mudou o Senhor, depois da confissão, mudou o Senhor a sorte de Jó, e quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Amém? Quem entendeu isso? Os amigos dele foram pedir alguma coisa a Deus. Deus disse, não, vai pedir para o meu servo orar. E o servo dele estava lá, morre numa cama, doente, numa miséria, numa situação terrível, calamitosa. Aí Deus ainda diz assim, fala para o meu servo orar, porque quando ele orar eu vou abençoar vocês, só quando ele orar. E Jó tinha um coração tão de Deus, que os caras vêm pedir oração a ele. Olha, talvez você diga assim, como que eu vou pedir oração? Como que eu vou pedir comida para um miserável? Como que eu vou pedir oração para alguém que não tem, né, nada para me dar? Está lá doente, está lá arriado numa cama, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, está tudo ruim na vida dele. Eu vou lá pedir oração para aquele homem? Deus disse, vai lá nele, porque a bênção está nele. Você pode estar olhando com os olhos, mas você não está vendo no espírito. Embora ele esteja passando por tudo isso, a minha bênção está com ele. Quando ele orar, vocês vão ser abençoados, vão ser curados. Quem entendeu isso? Irmão, você julga a tua situação pelo que você está passando, mas eu quero dizer para você que você não está enxergando, mas a bênção do Senhor está na sua vida.
Viu? A bênção do Senhor está na sua vida. Você está pensando, não, mas eu estou tão ruim, como é que eu vou orar pelos outros? Aí você dá lugar a Satanás, fica debilitado, fica sem vir para a igreja, fica sem orar, fica sem ler a Bíblia, porque a gente é muito assim, a gente é muito do momento, né? A gente é muito da situação. Só que se você enxergar, Deus nunca vai tirar a bênção de você, irmão. Ele pode permitir a provação, mas a bênção nunca vai sair da tua vida. A promessa que ele disse a Abraão está com você. Diga, está comigo. Essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Elas te alcançarão. Elas estão aqui agora com você. Elas lhe alcançaram no momento que você disse: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Amém? Isaías, no capítulo de número 6, ele faz uma confissão muito interessante. Veja aí Isaías 6. Ele teve uma visão de Deus tremenda, do céu. Aí ele vai e depois, quando ele vê a glória, né? Aí ele diz assim, vendo a glória de Deus, ó. Porque você só reconhece quando você vê. Ele viu. Com olhos espirituais ele viu. Ele disse: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi o quê? Tirada, e perdoado o teu? Quando você confessa, Deus perdoa. Amém ou não amém? Qual é o caminho que você está trilhando? É dos próprios olhos? É o do engano? Veja aí em Provérbio 14. Quem é que está te enganando? Ah, pastor, é o diabo, né? O pai da mentira? Pode ser, filho. Mas pode ser também você, o filho dela. Porque ou é filho de Deus, filho da verdade, ou é filho da mentira. Quando você concebe e dá à luz a mentira na sua vida, você não pode ser filho da verdade. Veja. 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, parece, mas ao cabo, ou seja, ao final, dá em caminho de quê? De morte. Eu nunca me esqueço da história desse homem que saiu de casa, deixou a mulher para ir trabalhar, para arrumar dinheiro para poder trazer para casa. Ele passou muitos anos fora, trabalhando para um fazendeiro, e toda vez que o fazendeiro ia pagar ele o salário, ele mandava o fazendeiro guardar o dinheiro dele para ele não gastar. Ele passou 20 anos trabalhando para aquele fazendeiro. 20 anos. E a única lembrança que ele tinha da mulher dele era a última noite que ele tinha se deitado com a esposa dele, ela chorando, e ele se deitou, teve uma noite de amor com ela, e ela chorava e dizia: não, pai, por que você vai me deixar? Ele disse: porque eu tenho que cuidar de você, eu vou arrumar dinheiro para a gente manter a nossa vida. 20 anos se passaram. Aí ele lembra que 20 anos, né? Ele juntou um bom dinheiro. Ele disse: agora eu quero voltar para casa. E pediu ao patrão para dar o dinheiro de volta. O patrão olhou para ele e disse assim: você escolhe ou o dinheiro ou 3 conselhos. E o patrão, quando disse isso, ele olhou assim para o patrão, porque ele conhecia o patrão dele, sabia que o patrão dele era um homem muito sábio. Aí ele disse: o senhor deixa eu pensar? Eu vou pensar a noite toda, porque era muito dinheiro. Mas como ele conhecia o patrão e sabia o valor que o patrão tinha, ele disse: aqueles 3 conselhos, puxa, talvez valha mais do que todo aquele dinheiro. Aí eu quero perguntar uma coisa a você: quando você ouve a Bíblia, a palavra de Deus, o que vale mais para você? O dinheiro ou o conselho de Deus? Entende isso? Tem tanto crente medíocre, pequeno, mesquinho, né? Que não sabe o valor da oferta, do dízimo, que não sabe o valor da casa de Deus, da obra, e que dá mais valor ao dinheiro do que o conselho de Deus. Aí ele, de manhã, chegou para o patrão disse: aí, escolheu o quê? Ele disse: patrão, eu preciso do dinheiro, eu trabalhei 20 anos por esse dinheiro, mas como eu sei que o senhor é um grande homem, eu vou pegar os 3 conselhos. Aí o patrão pegou, olhou para ele, sorriu
e disse: ó, vou te dar um pão, aqueles pão italiano, bem grande assim, grosso, para você voltar para casa, porque o caminho era um caminho de 3 dias. Você vai voltar comendo esse pão. Vou lhe dar uma garrafa d'água para você beber água também. Pão e água. E ele disse: patrão, e os 3 conselhos? Primeiro conselho: quando você estiver voltando para casa, lembre-se dele. Primeiro conselho, diga, primeiro conselho: não tome nenhum atalho. Na sua vida, nunca pegue atalhos. Vá pelo caminho que você talvez ache que seja o mais longo, o mais difícil, o mais estreito. Não fique pegando atalho não, que atalho pode ser ruim para você. Aí ele diz: tudo bem. E o segundo conselho? O segundo conselho é: não seja curioso. Curiosidade mata. E o terceiro? O terceiro, filho, é: não julgue pelas aparências. Ele olhou para o patrão e disse: tá certo. Saiu com um pão na mão. Aí o patrão disse: ei, vem cá, um pão só não, são 3 dias, leve o outro. Só que esse outro aqui eu quero que você coma com a sua mulher quando você chegar em casa. Promete para mim? Ele: prometo. Então pronto, bota aqui no saco, só come com a mulher quando chegar em casa, tá bom. Saiu andando. Bem, quando ele estava já metade de um dia no caminho de volta, tinha um senhor de idade, um velhinho assim, sabe aqueles velhinhos legal, bacana, aquele que você gosta de conversar com ele? O velhinho olhou para ele e disse assim: você vai para onde? Ele disse: eu estou indo para casa, tal, e falou o caminho dele. Ele disse: não, aí você vai demorar muito, vai por aqui que aqui é melhor. Por aqui você vai economizar 1 dia e meio. É mesmo? Ele disse: é, eu não estou dizendo, eu conheço aqui tudo. Pode ir por mim, olha a idade que eu tenho. Vai por mim que vai dar certo. Ele foi tomando um atalho e lembrou qual é o primeiro conselho? Nunca pegar atalhos. Ele voltou o pé e disse: não, eu vou por aqui mesmo. E foi pelo caminho mais longo. Quando ele estava lá, mais na frente, alguém passou por ele e disse: moço, o senhor viu um senhor de idade bem velhinho ali atrás? Ele disse: vi, eu falei com ele. Ele mandou o senhor dobrar no atalho? Ele disse: foi. E o senhor não dobrou por quê? Não, porque me deram um conselho para nunca pegar atalhos. E aquele rapaz disse assim: ainda bem que você não pegou, porque aquele velhinho fica ali, todo mundo que pega aquele atalho, eles pegam, batem, matam e roubam tudo que a pessoa tem. Aí ele: puxa, o primeiro conselho me trouxe vida. Foi caminhando, chegou numa estalagenzinha, e lá ele ficou num quarto da estalagem. Foi deitar, e de madrugada ele viu uns gritos, e era grito, e gente correndo, e gente batendo nas portas, e era um corre-corre tremendo. Ele se levantou e disse: eu vou lá ver. Quando ele foi abrir na porta do quarto que ele estava, ele lembrou do segundo conselho. Qual foi o segundo? Não seja curioso. Curiosidade mata. Ele deixou a porta trancada e foi se deitar com barulho, com tudo. Quando foi de manhã, ele foi tomar café, e alguém disse: o senhor não viu os gritos? O senhor não viu o terror que teve aqui essa madrugada? Ele disse: é, eu ouvi tudo. Por que o senhor não veio ver? Ele disse: não, que me deram um conselho que eu não seja curioso. Então eu tranquei, foi a porta do quarto. Ele disse: ainda bem. Por quê? Porque um homem louco estava com um facão correndo atrás de todo mundo, e ele pegou 3 e matou. Se o senhor tivesse saído, o senhor tinha morrido, porque ele estava passando no corredor. E ele disse: olha, o segundo conselho me deu vida. Saiu caminhando, chegou em casa, avistou a casa de longe, deu aquela vontade de sair correndo para ver logo a esposa. Quando ele chega na janela, ele vê a esposa dele com um homem mais jovem, abraçada. E o homem mais jovem beijava a esposa dele. Beijava na face, beijava na cabeça, agarrado com ela, assim, abraçado forte. Ele olhou e disse: mas que vagabunda, 20 anos trabalhando por ela, e ela pegou um homem mais jovem que eu. Que safada. Ele foi lá, perto de uma árvore, buscou um facão que ele sabia que sempre guardava naquele canto, e disse: eu vou matar os 2 hoje. E quando ele se aproximou da casa para matar os 2, ele lembrou do terceiro conselho. Qual foi? Não
julgue pelas aparências. Ele se sentou embaixo de uma árvore e ficou deixando amanhecer. Quando amanheceu, e o homem não saiu lá de dentro. E ele pensando mil coisas. O que é que o homem pensa nessa hora, né? Ele pensando um milhão de coisas. Aí quando amanheceu, ele bateu na porta, ela atendeu. E ele disse: nunca esperei que você fizesse isso comigo. Ele não esperou nem ela dizer nada. Passei 20 anos para voltar para casa, trabalhando. E quando eu chego aqui, lhe vejo com outro homem. Olha, eu vou embora, nunca mais eu quero te ver. Eu só não vou te matar, porque realmente não é do meu feitio. Mas eu quis te matar essa noite. Nunca mais eu quero te ver. Quando ele virou as costas para ir embora, ela disse: volte, pare um pouco, escute. Ele disse: o que é? Esse homem que você viu me abraçando é seu filho, que há 20 anos atrás nós fizemos numa noite de amor. Você ia entrar para matar sua mulher e seu filho? E aqueles 3 conselhos valeram o que, pessoal? Vida. Diga: o conselho de Deus traz vida e vida com abundância. Tem gente que ouve o conselho e despreza, toma atalhos, julga pelas aparências, né? É curioso, quer ir para o mundo para ver como é que é lá no mundo, se vai ser melhor lá do que aqui, né? Mas se você seguisse o conselho do Senhor e não se sentasse na roda do escarnecedor, se não tomasse o conselho do ímpio, sua vida seria muito melhor. Amém? Aquele homem pegou o pão que estava no saco para partir e comer com a mulher e o filho. Quando ele partiu, estava todo o dinheiro lá dentro. O patrão dele havia botado dentro do pão para que ele tivesse essa surpresa com a mulher e o filho. Irmãos, quando você segue o conselho de Deus, você nunca perde nada. Você só ganha. Amém? Quem entendeu isso? Às vezes a gente precisa passar por dificuldades para entender, mas eu quero perguntar para você: o caminho que você está trilhando, ele é perigoso ou não? Veja aí em Provérbios 4, versículo 13. Perdão, versículo de número 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Quantos querem que os anos de vida se multipliquem? No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Quando você vê um crente tropeçando e se embaraçando com as coisas, é que ele não está andando nas veredas de Deus. Crente embaraçado, que vive cheio de problema, meu filho, esse daí não anda na vereda do Senhor. Ele diz: retém a instrução e não alargues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém ou não amém? Versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia-te da falsidade, desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam o que, pessoal? Retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé da onde?
do mal. Amém? Ele não está dizendo retira o teu pé daqui, está dizendo do mal, tá? Então, quando a gente quer fazer um concerto com Deus, eu não posso me alongar mais, tanta coisa para eu falar, mas infelizmente não dá. Mas quando a gente quer fazer um concerto com Deus, a gente toma esses conselhos que são divinos. Amém? O caminho que você está pode ser dos próprios olhos, pode ser um caminho enganoso, pode ser um caminho perigoso, pode ser que você esteja num caminho escuro. Por que escuro? Porque a luz de Deus, ela pode brilhar, mas quando você escolhe o outro lado, você vai estar na escuridão. Talvez o teu caminho seja um caminho da desobediência, né? Tem gente que quer provar que está certo e estando errado. Quem já conhece esse tipo de gente? Você sabe que tem gente que vem pedir para eu abençoar a coisa errada? Eu não abençoo. Hoje mesmo me ligou uma senhora, até o senhor estava querendo falar comigo na hora, eu estava no telefone. E ela queria que eu abençoasse a vida conjugal dela. Aí ela disse assim: olha, é que o meu marido está se separando da mulher dele, está dando certo, eu estou orando para que dê tudo certo para a gente casar. Misericórdia, logo para cima de mim, meu irmão. Eu disse: a senhora procurou o pastor errado. Esse aqui não casa gente que está em adultério. Quem está entendendo isso? De jeito nenhum. A senhora sabe por que esse homem se separou da mulher dele? Não. E como que a senhora quer casar com ele? Como que a senhora está torcendo pelo divórcio? Não, mas foi ela que pediu. Por que será? A Bíblia diz que a gente não deve impor as mãos precipitadamente. Essa mãozinha aqui não vai de jeito nenhum. Eu disse: senhora, se a senhora vier conversar comigo, vais levar uma cajadada, vou lhe abrir a Bíblia, vou lhe mostrar. Agora eu lhe digo uma coisa: a senhora vai conhecer a verdade. Se a senhora vai gostar de mim depois disso ou não, é problema seu. Mas eu estou aqui para salvar a sua alma e não uma união desigual. Quem está entendendo isso? O que adianta a gente se enganar, irmão? Tem muito engano, tem muita desobediência. O caminho do Senhor é reto, amém? Por que eu vou trilhar outro? Por que você só se apaixona por quem não presta? Anotou? Só gosta do que não deve. O que você mais gosta de comer? O que faz mais mal. Não é verdade? A gente só pega coisa ruim. Que coisa, que desgraça é essa, hein? E o caminho de Deus nos faz trocar esses valores, a desejar o Senhor e desejar as coisas boas de Deus. Deixar de lado o que não presta. Como é que tu vai consertar o teu caminho com Deus se você continua amando o que não presta? Desejando o que não presta? Uma irmã chegou para mim essa semana e disse: pastor, o senhor me perdoa? Eu disse: irmão, não sei nem o que é, mas já perdoei. Quem sou eu para não perdoar? Eu disse: não, é porque de vez em quando eu escuto música do mundo. Outra chegou e disse: não, é porque eu jogo baralho. Não sei quem foi. Aí eu digo assim: olhe para mim. Essa que disse assim: escuta música do mundo. Escuta. Você escuta a música do mundo? Tem prazer? Tem? Tem alegria? Ela disse: eu digo: responda. Fica alegre lá quando está escutando? Ah, pastor, é que eu me lembro da minha época de... Sabe quando eu era mais jovem? Eu fico me lembrando. E a senhora tem prazer quando escuta essas coisas? Não, não vou dizer que assim, muito prazer não, mas até que dá um prazerzinho. Eu disse para ela: a senhora está tendo prazer com Satanás, com o diabo, com o inferno. Irmão,
Aquele que não entende as coisas de Deus tem prazer nas coisas do mundo. Tem homem casado, aqui vai um recado para os homens. Tem homem que tem prazer sexual em relações imundas. Quem está entendendo o que eu falo? Tem homens que procuram as suas esposas para terem relações inconvenientes, imundas, porque um dia eles tinham prazer com uma prostituta de rua, eles faziam o que queriam, de gato e sapato, e pagavam por isso. Pega a mulher que casou e quer fazer igual. Se você ainda tem prazer nas coisas imundas, é que o teu coração está limpo ou imundo? Está imundo. A mente também. A mente é suja. Por isso que Davi, ele vem dizendo assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Ainda que seja a tua família, viu? Pastor, mas é porque me convidaram, é família, o senhor sabe. Ah, é? Tá legal assim? Então você pode sentar na roda do escarnecedor, contanto que seja seu amigo. Está escrito aqui? Contanto que seja seu familiar. Está escrito? Não. Está escrito: não se sente. Está rolando bebida, está rolando música do mundo, sarta fora, meu irmão. Pula fora disso aí. O teu caminho é reto, é puro, é santo e agradável a Deus. Você fez um concerto com Deus para viver uma vida digna. Você não fez um concerto para se misturar com as coisas do mundo, mas para ser separado dele. Amém ou não? O que eu estou dizendo pode parecer utopia, mas não é. Quem vai subir, quem vai para o céu, é uma pequena porção daqueles que ouvem a palavra. Sabia disso? Sabia que no dia do arrebatamento vai ter muito crente, muito pastor, um olhando para a cara do outro, perguntando: mas teve mesmo? Vai ter muita gente que vai ficar, porque não guardou o caminho da retidão. Achou que isso aqui era exagero. Não é exagero não. Diga assim: não é exagero não. É Bíblia, é palavra, é conselho. Quem guarda o conselho encontra a vida eterna. Amém ou não amém? Obrigado, querido. Quem guarda o conselho de Deus se livra do mal. Fecha os olhos. Seis. Deus está falando para você abrir mão de coisas, sim ou não? Abra mão de coisas. Feche os olhos. Isso. Eu queira mais a ti. Diga para ele. Estou apaixonado. Isso, fale com ele. Desesperado de amor, eu estou disposto a morrer. Você pode declarar isso para Deus? E construirei no cume do monte um altar. Se você quer declarar isso para o Senhor hoje, que você está disposto a sacrificar tudo por amor a Deus, a deixar o mundo, a consertar a sua vida, eu quero que você saia do seu lugar e venha orar comigo aqui agora. Venha. Abro mão, vida por ti. Abra mão de tudo pelo Senhor, para ter comunhão. Se você está disposto a fazer isso, a consertar-se, venha. Venha e diga isso para Deus. Você está numa campanha que não está chamando você para trocar bênção por dinheiro. Aqui ninguém faz isso. Nós estamos chamando você para se aproximar do Senhor. Amém? E tem uma coisa que você vai ter que trocar: é o velho homem pelo novo homem.
É o velho coração por um novo coração. O coração de pedra pelo de carne. Vem agora. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Tu sabes que é verdade, Senhor. E construirei no cume do No monte um altar. Oh, aleluia. e o sacrifício sou eu. Oh, recalamassurianamas. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão das vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das por ti. Irmão, Deus está te chamando. Deus está te chamando, jovem, para você deixar o sexo que você está praticando fora do casamento. Você que tem tido intimidade sexual, você tem fornicado. Deus está chamando você para sair desse pecado, filho. Você que tem feito o que é mal aos olhos de Deus, e você sabe, porque a Bíblia diz que o teu pecado está sendo mostrado pelo Senhor para ti agora. A Bíblia diz que não há um justo sequer, um sequer. Todos os pecados estão afastados da glória de Deus. Mas aquele que recebe a revelação do Espírito Santo nesse momento, e que sabe que é um pecador, que sabe que está na prática do mal, e que quer hoje buscar o arrependimento, o genuíno arrependimento, Deus está te dando a oportunidade de você fazê-lo agora. Sai do teu lugar e vem. Pratica aquilo que o Senhor te chamou. Só um louco foge da presença do Deus vivo. Só um louco, só um imundo, só aquele que diz: eu não quero ser santo, eu não quero isso. Mas aquele que quer ir para o reino de Deus, aquele que quer viver eternamente com o Senhor, ele hoje está disposto a deixar tudo para servir o Senhor, amém? Sai do teu lugar e vem. Conserta. Conserta, conserta. Conserta. Jó não teve raiva de Deus, mas ele reconheceu, quando ele viu a santidade do Senhor, que ele precisava se consertar. Amém? Será que tem mais alguém aí atrás que diz: pastor, eu também preciso me consertar? Venha. Venha e saia do mal, saia do caminho, tire o seu pé do caminho mal. Deus está chamando você. Aleluia. Quem acredita que Deus pode fazer essa mudança hoje? Recebe a presença de Deus nesse lugar. Tua presença é real. Aleluia. Aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar, tua presença é real. A tua presença é real. Aqui neste lugar. Aqui neste lugar. Aleluia. A
tua presença é real. Deus está falando com você aqui nesse lugar. A tua presença é real. Aqui neste lugar. Talvez você já tenha, como pai, como mãe, já tenha sido odiado pelo seu filho. Porque você falou a verdade, porque você tentou tirar seu filho do caminho ruim. Hoje Deus está tentando tirar você, se você quiser, filho. Se tu der ouvidos à voz do Senhor, Deus pode fazer coisas grandes na tua vida. Totalmente a ti. Ore calamassuri andere malamassuri andere malabassuri andere malas. Ore canoio lamashui andara malamassuri canta. Então eu louvarei, aleluia. Então me renderei totalmente a ti, Senhor. Totalmente a ti. Aleluia. Sua presença é real. Tua presença é real. Diga, Senhor, eu me arrependo, Pai. Eu confesso os meus pecados. Eu confesso os meus erros. Fale para Ele. 36. Fale para Ele. Fale para Ele. Que você não aceita mais viver do jeito que você chegou aqui hoje. Mas você está arrependido. E você quer se consertar diante do Senhor. Sabe, Deus pesa a mão e Deus também pode aliviar, Ele pode abençoar. Não é o diabo que está tirando as tuas oportunidades. Não creia nele. Não creia em Satanás como alguém que pode te atingir. Ele não pode. Satanás não tem poder sobre você. Deus está ensinando coisas a você, porque Ele te ama, porque Ele quer o teu bem, porque Ele quer te ajudar, Ele quer salvar a tua alma. Sabe, às vezes eu sou meio duro quando eu falo, quando eu repreendo alguém. Alguém diz, poxa, mas por que o senhor foi duro assim? Porque a porta já foi batida tantas vezes e nunca foi aberta, que às vezes tem que bater com força. Às vezes o Espírito Santo diz assim pra gente, bate com força, chuta essa porta, vê se abre. Tem um ditado dos evangélicos que diz, né? Às vezes não vem por amor, vem pela dor. Então às vezes é melhor você dar um chute na canela do que ficar passando a mão na cabeça. Não é não? Não dói? Você nunca esquece do chute na canela, mas você esquece de todo mundo que passou a mão na tua cabeça desde pequeno. Não é? Por isso que Deus às vezes deixa você levar um chute na canela de alguém. Ele permite para que você se lembre dele, para que você se toque, para que você se organize, se conserte. O arrependimento da parte do Espírito Santo. Deus está consertando você. Uma necessidade de recomeçar, uma necessidade de chorar pelos Se você quer a benção de Deus, busque o Senhor e não a benção. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora. Busque amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, glorificá-lo. Não busque a benção não, filho. Não se engane. Não venha aqui buscar uma benção. Esquece isso. E Jesus te ama. Ele busca morreu na cruz por você. ser herdeiro do dono da bênção, que é melhor. Portanto, ser filho dele. Filho vos libertar, busca ele, porque ele pode dar tudo na hora que ele quiser. Livre de todo mal, livre de todo jugo, de todo peso. Não é porque você
faz uma campanha ou dá um voto na igreja que você vai ser abençoado, não. Eu te recebo É porque Deus quer, como meu único porque Ele te ama. suficiente Salvador. Então, quando Perdoa você os meus conquista o pecados. coração de Deus, de Apaga as verdade, minhas dívidas, quando Ele as olha minhas para dentro de você transgressões, e vê verdade no eu teu quero íntimo, começar de novo hoje. Ele faz o que fez a Noé. Declaro, Ele salva, o Senhor é o Filho de Ele Deus, abençoa. que veio à terra. Todos os homens Eu grandes me diante de Deus, ressuscitou a Bíblia nesse diz, dia, e Deus que subiu viu em carne, aos seus olhos, está foi achado sentado graça à direita do Pai. naquela pessoa. Ou seja, Diga ao Senhor, agora eu me aquela arrependo. pessoa, ela recebeu a graça de Deus, porque Deus olhou e viu nela verdade, viu nela compromisso. É isso que você tem que fazer, agradar o Senhor, voltar-se para o Senhor. Lembra o que Deus disse ao rei Asa? Deus disse: Asa, se tu te voltares para mim, eu me voltarei para ti. Mas se tu deres as costas para mim, eu me virarei contra ti. Então é isso que Deus faz. Ele não pode ser conivente com o teu pecado, com o teu erro. Ele te ama muito para te bater, te açoitar, sabe? Esteja Deixar livre. você sofrer um O bocadinho, Senhor recebeu o seu arrependimento. deixar você ficar O liso, Senhor te perdoa, pobre de te maré, lava maré, com o maré. sangue dele agora. É. Seja livre. Deixar você sofrer Você problemas pertence ao afetivos, Senhor Jesus emocionais, até Nenhum doenças. mal te sucederá. Mas Ele não quer que a Praga tua alma se alguma perca. chegará à tua tenda. Ele quer que você seja ganho. Amém. Ele quer que você aprenda a não trocar Ele por coisas, a não valorar Deus pelas coisas. Tem gente que só serve a Deus pelas coisas que tem, pelas coisas que ganha, e quando não ganha, acha que Deus não está lá. Tem gente que diz que Deus só está na vida do rico e não está do pobre. Mas a mulher que foi mais elogiada pelo Senhor Jesus foi uma pobre que deu tudo o que tinha e eram só 2 moedinhas. Sabe que Deus ama o pobre como ama o rico, ama o branco como ama o preto? Sabe que Deus não faz acepção de ninguém? Sabe que quando Deus tem que açoitar o filho, ele açoita, tanto faz ser rico ou pobre? E há pessoas que não querem se converter, há filhos que são rebeldes, que continuam achando que porque tem alguma coisa, estão bem. Mas estão lá em Provérbios, o caminho deles parece ser bom, mas o final é o caminho de morte. Aos próprios olhos é reto o caminho. Por quê? Eu tenho tudo. Você lembra quando ele mostrou aquela revelação? Olha, tu que dizes, de nada tenho falta, a igreja de Laodiceia, rica sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Ele diz, mas tu não sabes que és uma coitada, cega, nua? Tu não sabes que estás coitado, cego e nu? Aconselho que de mim compres o ouro refinado no fogo, colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. Amém? Então, gente, cuidado. Não tome atalhos na vida espiritual. Cuidado. Não seja curioso com as coisas do mundo. Seja com as coisas de Deus, né? Mas não seja com as coisas do mundo, não. Cuidado. Não julgue pelas aparências. Não tome atitudes precipitadas. Essa é a mulher de Deus para mim, hein? Você nem sabe, às vezes é cheia de pombagira, cheia de demônio. O diabo vai usar para destruir o resto da tua vida. Aquele homem que você pensa que é o seu, não é. E você fica julgando pela aparência, você fica tomando atitudes precipitadas, alimentando o coração de desejos e sentimentos que não vêm do Senhor. Busque a revelação de Deus e conserte seu caminho, amém? Ore comigo agora, por favor, todos de pé. Oremos, diga: Senhor Jesus, eu quero me consertar de tudo mesmo. Aprendendo essa palavra, eu vou sendo trabalhado pelo Teu Espírito, organizado, estruturado, edificado sobre a rocha. Deus, em homem nenhum há salvação, somente no Senhor há salvação. Por isso, Pai, é que hoje eu entendo que perdi muito tempo buscando a palavra de Deus em homens vazios, em vasos impuros, em vasos de barro, quando na verdade o Senhor Espírito Santo podia me revelar, se eu tivesse um coração justo e bom, se eu quisesse realmente andar em retidão diante do Senhor. Hoje eu entendo que sou
bem-aventurado em estar aqui, agora, debaixo da autoridade do Senhor, dessa palavra, do teu Espírito, e ouvir e entender a tua voz. Por isso, Pai, tira todo engano dos meus olhos, do meu coração, toda escuridão, toda desobediência, todo caminho tortuoso da minha vida. Tira todo perigo, Pai. Eu quero hoje ser obediente ao Senhor. Eu não quero trocar, como está em Isaías 5, o amargo por doce ou o doce por amargo, o claro pelo escuro ou o escuro pelo claro. Mas eu quero entender tudo que o Senhor me revelou essa noite e me consertar, em nome de Jesus. Recebe o perdão de Deus, recebe o perdão do Senhor sobre a tua vida. Você que está arrependido, o Senhor te revela isso, para que você tenha um relacionamento com Ele, verdade íntima, sabe, irmão? É você nunca mais ter vergonha de você mesmo diante do Senhor. É as pessoas que estão mais próximas de ti serem edificadas. É a tua mulher olhar com os olhos cheios de lágrimas e dizer: eu sou casada com um homem de Deus de verdade. A pessoa que te conhece na intimidade se alegrar em saber que está do teu lado. É o filho ou a filha dizer, como os meus me dizem todo dia: papai, te amo. E saberem o que é certo e errado, e verem no pai, verem o pai tomando certas atitudes, sabe? E dizerem: poxa, meu pai é um homem de Deus. Sabe, gente, eu tenho muita alegria quando eu pergunto para o meu filho de 3 anos, agora ele vai fazer, eu digo: filho, vai ser o quê? Pastor. Eu disse: meu filho, você não sabe o que está pedindo. Mas a gente sabe que isso é uma influência espiritual. Nós podemos influenciar para o bem ou para o mal. Para que você vai influenciar essa terra, esse mundo? As pessoas que estão ao teu redor, né? Ou para o bem ou para o mal. Que você seja luz e não trevas. Amém? Que elas vejam, as pessoas vejam Cristo na tua vida. Vejam a luz do Espírito Santo. Ouçam a palavra de Deus de verdade. Amém? Eu quero, antes de você voltar, que você tenha 30 segundos com Deus. Fale o que você quiser para Ele com os olhos fechados. Eu nada sou sem ti. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode agora abraçar seu irmão do lado, sua esposa, e dizer: Jesus ama você, ame o Senhor também. Amém. Aleluia. Amém. Daqui a pouco tá andando aí evangelizando. Amém. Quem ama o Senhor? A Bíblia diz que a gente tem que amar, honrar e respeitar o Senhor, amém?